Fala galera, neste vídeo nós vamos ver mais uma propriedade bem bacana da CSS, que é a Animation, que como o nome já diz, permite a criação de animações, diferente do Transform e do Transition que nós já vimos nos vídeos anteriores. Aqui você tem um controle da linha do tempo de onde acontece a animação, e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Bom, beleza galera? Seguinte, a propriedade Animation da CSS, ela permite que a gente crie animações entre estilos. É diferente do Transition, que nós já vimos num vídeo anterior, e você pode acessar através do card que está aparecendo na tela ou do link na descrição, e também do Transform, que é outra forma da gente criar animações, que também tem uma aula, e o card também está aparecendo na tela e o link também está na descrição do vídeo, e é legal que você assista. O Animation, ele trabalha baseado em uma linha do tempo, onde você controla ao longo dessa linha do tempo os eventos que irão acontecer, e inclusive você pode estar utilizando elementos do Transition, elementos do Transform dentro das animações. Aqui na documentação oficial, que o link também está na descrição do vídeo, você tem alguns exemplos, aqui para você estar visualizando exemplos de código, como que funciona. E aqui também na W3C você tem aqui praticamente o mesmo conteúdo, e também uma lista aqui dos browsers que suportam já essa propriedade. E é isso que nós vamos estar trabalhando a partir de agora, e vamos em frente aí, vamos para o que interessa. Bom, como já é de praxe, nós temos um link na descrição para você baixar os arquivos de apoio desse exercício. Você baixa na sua pasta de exercícios, salva, e em seguida é só abrir a pasta e descompactar o arquivo que foi baixado aqui no seu computador. E dentro dela vai ter uma pastinha chamada CSS Animation, que você vai abrir, e vai abrir o teu editor de códigos nessa pasta que foi criada pelo nosso sistema. Nossa estrutura inicial tem uma pasta CSS com os arquivos de configuração, uma pasta IMG com alguma imagem que a gente precise, e um arquivo index.html, que é onde nós iremos trabalhar de fato. A visualização dessa estrutura é essa que você está vendo na tela, bem simples, bem básica, e é dentro disso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, dentro do nosso index, ali no main, nós temos um section, um header com o título da página, e vamos inserir aqui um article que já está configurado no CSS, e dentro desse article vamos inserir um div com a classe ball, de bola, e é dentro desse div que nós vamos configurar o nosso primeiro exemplo. Esse div com a classe ball, nós vamos trabalhar ele aqui no head do documento. Então, antes de fechar o head, logo após ali o link que chama o CSS, vamos criar uma tag style, e dentro da nossa classe style vamos criar então o nosso div com a classe ball. E vamos configurar. Vou digitar rapidinho para a gente explicar o que nós estamos fazendo aqui. Então, até aqui nós temos um div com 50 pixels de largura, uma altura de 50 pixels, um background vermelho, red, e um border radius de 50%. O que significa isso? Que a borda vai até a metade desse quadrado de 50 por 50. O resultado disso é essa bola vermelha aqui dentro do nosso article que a gente tinha criado. Então, agora nós vamos trabalhar o Animation. Bom, o primeiro parâmetro que a gente vai utilizar aqui
é o animation name. Por quê? Esse name é um nome que você vai dar para a tua animação para ela poder ser identificada na hora de você configurar. Vamos chamar ela de ball mesmo, para ficar bem explícito que é aquilo. Só o animation name, ele não vai resolver a tua animação. Então eu tenho que ter um segundo parâmetro que é o animation duration, que é o tempo que a tua animação vai levar para acontecer. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 3 segundos. Então a minha animação ela vai demorar 3 segundos. Como que eu aplico essa animação no meu modelo? Então, para mim poder realizar a animação, eu vou usar uma pseudo-classe do CSS chamada keyframe. Então, quando eu aplico o keyframes, ele me pede o que ali, ó, o identificador. O que é esse identificador? É o nome da animação. Então, o identificador é ball. Como que eu vou trabalhar aqui dentro? Eu estou partindo de um ponto e indo para outro. Então, eu parti de uma largura de 50 pixels, uma altura de 50 pixels, um background vermelho, um border radius de 50%. Então, eu posso, por exemplo, alterar o background. Então, eu estou indo para por exemplo, quero mexer no background. E vou deixar ele blue. Então, eu determinei qual será a minha animação. No momento que eu salvar, eu vou então executar essa animação. Vamos dar uma olhada. Eu vou mudar aqui a tela e vou salvar. Vou salvar, salvei. Veja que ela executou a animação e voltou ao estado original. Vou fazer mais uma vez, ó. Salvei, executou a animação, voltou ao estado original, dentro daqueles 3 segundos que nós determinamos. Eu posso também colocar mais de um parâmetro na minha animação. Por exemplo, vamos incluir aqui, ó, o border radius. E eu vou colocar 0%. Se eu salvar, ó, além dele trocar a cor, ele também alterou o border radius e depois ele volta. Poderia colocar também um deslocamento. Lembra que eu falei que a gente pode colocar outros parâmetros, outros tipos de animação? Posso colocar aqui um transform e um translate X de 350 pixels. Vou salvar, ele vai executar. Então, fez a execução. Vou fazer mais uma vez. Fez a execução. Agora vamos ver outros parâmetros que eu posso estar utilizando nas minhas animações. Mas antes de prosseguir, quero aproveitar e já te pedir para deixar seu like aí nesse vídeo, fazer a sua inscrição no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, comentar, dar sua sugestão, enfim. Essas coisas ajudam, né, o algoritmo do YouTube a entender que ele precisa distribuir esse canal para mais pessoas, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Beleza? Posso contar com você? Então, muito obrigado e vamos seguir em frente. Outro elemento que a gente pode estar utilizando nas nossas animações é o Animation Delay. Aqui, ó, Animation Delay, que é um atraso que você pode aplicar na animação antes dela começar. Então vamos colocar, por exemplo, aqui também 3 segundos. Então ela vai demorar 3 segundos e daí ela vai começar. Vamos testar? Então vamos olhar, vou salvar. Olha lá, não começou, esperou um pouquinho e executou a animação. Nós também temos o Animation Iteration Count, que é a quantidade de vezes que nós vamos executar a animação. Vamos colocar aqui, por exemplo, 3 também, manter essa numeração. O que vai acontecer? Vou salvar, executou uma vez, executou 2 vezes, executou a terceira vez e
parou. Outro recurso que nós temos é o Animation Direction. Eu posso usar aqui o Alternate. O Alternate, vamos ver o que ele vai fazer. Viu que ele volta e vai de novo, executa as 3 vezes e para. Eu também tenho o Animation Timing Function, que é uma forma de você controlar comportamento da animação. Por exemplo, o padrão dele é o Easy, que ele tem uma aceleração no início e uma desaceleração no final. Eu poderia colocar, por exemplo, linear, que ele vai executar de maneira linear, ou seja, sem aceleração nem desaceleração, fica uma coisa mais artificial. Vamos ver como é que fica. Vamos salvar e vamos observar. Ó, note que ele vai reto, ó. Ele não tem nem aceleração nem desaceleração, ele simplesmente mantém sempre o mesmo movimento. Para a gente entender melhor o funcionamento do Animation Timing Function, vamos aqui no Main e nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar mais um article, ok? E dentro desse article nós vamos inserir cinco divs com a classe Square e com a classe dv1 para a primeira div, que vai ter um texto escrito linear, 5 divs. O segundo texto vai ser easy, o terceiro vai ser easy in, o quarto vai ser easy out, o quinto vai ser easy in out, para a gente ver a diferença. E essa segunda classe aqui a gente vai chamar de div1, div2, div3, div4 e div5. E agora nós vamos configurar a nossa classe Square para ver o funcionamento dela e em seguida fazer as animações. Então aqui a gente definiu as divs com a classe Square, né? Com uma largura de 80 pixels, altura de 30, tamanho da fonte, peso da fonte, display flex, alinhamos os itens no centro e ao meio, né? Definimos uma cor de fundo, uma cor para a fonte, demos um nome para a animação de Racing, definimos uma duração da animação de 4 segundos e para ela repetir 2 vezes. O resultado dessa configuração é esse que você está vendo ali, as 5 divs com fundo verde, letra branca, posicionadas de acordo com a nossa programação. Depois nós definimos cada um daqueles DVs, né, que é a outra classe, então DV1, DV2, DV3, DV4 e DV5, e cada um com um time function diferente. O primeiro linear, depois easy, easy in, easy out e easy in out, para a gente então poder ver o resultado como que vai ficar, ok? Nos keyframes, então a gente vai colocar o Racing, que é o nome que nós demos para a animação, e aqui nós vamos usar o from, né? Estou partindo de tal posicionamento com transform translate x em 0 pixels e indo até então, to transform translate x também até 350 pixels. Então vamos ver. Se eu salvar, note que elas apresentam diferenças de velocidade justamente por essa aceleração e desaceleração, mas todos chegam juntos, partem e chegam juntos, só tem a diferença na aceleração e na desaceleração. E por último vamos ver como que a gente coloca vários eventos na mesma timeline para controlar a ação dos movimentos. Para isso, nós vamos criar mais um article com a classe long
E dentro desse article, um div com a classe box, escrito box. Nas configurações, o article com a classe long, nós vamos apenas mexer na altura, que vai ser de 120 pixels, e vamos trabalhar nos nossos box. Então, nos div box, nós colocamos posição relativa, posicionamento relativo, definimos altura e largura em 50 pixels, fundo azul, display como flex, alinhado ao centro, justificado ao centro, o color, a cor da fonte branca, o font weight lighter, o animation name como turn, a duração de 4 segundos, do tipo easy, e o iteration count como infinite, ou seja, que ele fica repetindo o movimento o tempo todo. Nos keyframes, que vai se chamar turn, nós vamos definir o seguinte. Então, nós ficamos assim, ó, em 0% da timeline, ele vai estar com o top 0 em relação ao article e o left também a 0 pixels em relação ao article, porque ele é relativo ao article. No 25%, o top se mantém no 0 e o left se desloca para 350 pixels. Em 50%, o top se desloca a 70 pixels e o left se mantém nos 350. Em 75%, o top mantém os 70 pixels e o left volta para a posição 0. E em 100%, o top volta para a posição 0 e o left se mantém na posição 0. Agora a gente vai salvar para visualizar o resultado disso. Então vamos fazer isso. Então note que ele fica ó, fazendo um looping. Como ele está marcado como infinite, então ele vai manter esse movimento indefinidamente. Então essa é uma forma que você tem de controlar a timeline. Mas não vá embora ainda, porque eu tenho uma surpresa aqui para vocês. Aqui eu preparei um outro arquivo que é o animation.html, que ele tem uma configuração bem interessante. Se você olhar aqui, eu tenho aqui uma div cloud, castle, flagpole, flag, stripe 1, stripe 2, stripe 1, stripe 2 de novo. Tem o river, tem o bolt, e ele vai executar uma animação mais complexa que está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É bem grande, ó, toda a configuração da animação, para mostrar que é possível executar animações bem mais complexas com CSS. O resultado dessa animação é este aqui. Veja, o barquinho sai ali, a bandeirinha se mexe, aquela nuvem lá atrás passa, aqui o rio se mexe, aí o barquinho daqui a pouco ele entra novamente e dá uma parada, espera um pouco. Tudo isso é controle o quê? De linha do tempo. O código, para você ver, estudar esse código, ele está no nosso repositório no GitHub e o link está na descrição do vídeo aí. Então é só você clonar ou baixar da forma que você achar melhor lá no GitHub, que você vai poder ter acesso a essa página, a esse segundo arquivo e também esse código, que ele é um código bem extenso, a gente não adianta passar aqui porque demoraria muito tempo, tá bom? Então é uma espécie de presente e vamos então para as conclusões finais. Bom, como vocês puderam ver, esses são os recursos do CSS Animation, são recursos bem poderosos, né? Você está vendo aí na tela algumas animações feitas com o CSS Animation e outros recursos da CSS. É uma ferramenta poderosa e essa aula foi uma introdução ao assunto para que você tome conhecimento
busque a documentação oficial, aprenda mais. Sempre que eu puder, eu também vou estar trazendo algum conhecimento. Se esse vídeo foi útil para você, eu conto com o seu like, com a sua inscrição no canal. Deixe também aí o seu comentário, a sua sugestão. Compartilhe com outras pessoas para que esse vídeo chegue a mais desenvolvedores. Quero agradecer a sua audiência até aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e os seus projetos. Até o próximo vídeo. Tchau!